Olha só, uma dica que eu dou, e é muito importante que todo mundo preste atenção, se alguma informação chega para você assim, urgente, olha, isso você não vai ver nos meios de comunicação, assista logo antes que tirem do ar, eu nem abro, Rodrigo, porque eu tenho certeza absoluta que aquilo ali não é uma notícia verdadeira. De volta com o nosso Band Entrevista, eu já recebo aqui na nossa plataforma virtual Roberto James, ele que já está aqui toda semana com a gente, falando aí de um assunto novo, e esse assunto aqui é muito importante, que a gente vai falar aí sobre fake news e a vacina, mas antes deixa eu dar aqui um bom dia para ele. Bom dia, Roberto, mais uma vez aqui com a gente. Bom dia, Rodrigo, é um prazer imenso estar aqui com vocês, trazendo um assunto muito importante, um assunto muito relevante, inclusive com o papel da imprensa, né, a respeito disso, que são as fake news. Eu acho que antes até de falar da vacina, Roberto, cabe a gente aí ir lá no início da pandemia para a gente falar de quanto a questão do fake news influenciou na questão da pandemia, logo no início, se era um vírus chinês, se foi a China que tinha mando. A fake news, ela rolou muito solta em relação a isso e prejudicou bastante, né? Exatamente. Olha, você pode ter qualquer tipo de crítica à imprensa oficial, mas é a imprensa que nos ajuda, é a imprensa que permite com que a gente compare informações. Então, no começo da pandemia, isso já vem de um certo tempo, claro e evidente, as redes sociais deu voz para as pessoas compartilharem suas opiniões. Só que muita gente, Rodrigo, tem exagerado, né? Então, a gente teve uma guerra de informações, você não conseguia acompanhar, a ponto de ver pessoas chegarem a dizer assim, não, eu desligo a TV, eu não olho notícias, porque eu não consigo. O WhatsApp vem uma coisa, a TV diz outra, e você acaba gerando um desconforto, gerando ao invés de informar, você acaba criando uma ansiedade desnecessária nas pessoas, e a pessoa consegue conectar, eu vi isso num grupo que eu estava, isso deve ser verdade porque foi o Roberto que mandou para mim, foi o Rodrigo que mandou para mim. Então, assim, as pessoas tendem a fazer esse tipo de conexão, quando muitas vezes nem o Roberto nem o Rodrigo nem olharam direito aquilo, só quiseram compartilhar sem verificar. Roberto, às vezes a gente vê isso na própria família, nos grupos de família, nos grupos é aquela tia, é aquela avó, é aquela... Às vezes nem tanto, é aquele jovem mesmo que pega a informação e termina propagando sem checar a fonte, sem ver realmente quem foi que colocou aquela informação. Hoje não tem mais essa questão de idade, né? Não existe um ou outro responsável por isso, né? Todo mundo compartilha, existe uma ansiedade, uma necessidade muito grande de você compartilhar alguma notícia, seja boa ou seja ruim, e você às vezes esquece de tentar checar se aquela informação é verdadeira ou não. Rodrigo, eu queria lembrar que há alguns anos atrás, é um caso bastante emblemático no nosso país, que foi o lixamento de uma cabeleireira, porque ela foi confundida com uma mulher que sequestrava crianças. E ela possui uma doença psicológica, uma patologia relacionada a um distúrbio, né? E que quando ela ficava nervosa, ela não falava coisa com coisa. Então, quando ela foi confrontada pela população, ela não conseguia se defender e foi linchada e morreu. E no final das contas, ela não era a pessoa, era um boato que haviam criado, que existia uma mulher com aquelas características que estava pegando crianças ali na comunidade. Roberto, vamos falar agora da influência das fake news nas vacinas, né? A gente viu agora essa problemática da vacina, era a quantidade de vacinas, eram as marcas que iam ser liberadas, eram se os produtos eram chineses, se iam realmente matar as pessoas, se as pessoas iam virar jacaré, ou seja, de tudo se ouviu em relação às vacinas. Isso também teve um peso muito grande, não é? Verdade. E olha que essa história do jacaré, eu só acreditei porque eu fui ver o vídeo, né? De fato, o presidente da República, mesmo em tom irônico, mesmo em tom de brincadeira, ele soltou aquilo, olha,
ou você vai virar jacaré, ou tem pessoas que podem começar a falar fino. Poxa, a gente não tem o direito de liberdade de expressão? Tem, Rodrigo, mas a gente tem que tomar cuidado, porque a gente acaba influenciando pessoas a pensarem de um modo diferente. Olha, a fake news em relação à vacina, ela foi diversas coisas. Essa do jacaré, muitas pessoas chegavam e diziam, olha, a vacina contra a poliomielite demorou 15 anos para ser conseguida, por que essa vai ser conseguida em um ano? Aí eu respondo, olha, na época da poliomielite não existiam os supercomputadores que existem hoje. Na época da poliomielite, os pesquisadores se encontravam uma vez por ano em fóruns para debate. Hoje você manda um WhatsApp para um pesquisador que está lá na Inglaterra, você manda a foto lá de uma descoberta que você fez, ele já interpreta, já manda. Olha a conectividade que a gente tem hoje e a facilidade que a ciência atingiu no nível de pesquisa. O Covid-19 não se chama Covid-19 à toa, ela já é uma variação, ela já vinha sendo estudada. Diversos países já estavam trabalhando, desenvolvendo uma vacina, né, para esse tipo de vírus. Então, assim, esse tipo de fake news só fez atrapalhar as pessoas, principalmente as pessoas mais velhas. Eu queria aqui relembrar o caso de uma profissional de medicina que deu uma entrevista bem emocionada porque o pai dela não acreditou nela e acreditava no WhatsApp. Olha o absurdo, Rodrigo. Ele acreditava nos grupos do WhatsApp que dizia que o vírus era uma invenção de alguém que estava querendo atrapalhar o país, que não existia. Mas isso Roberto, não é um caso isolado. Hoje muita gente ainda acredita e ainda acha que é devido à grande quantidade de fake news que assolou o mundo virtual desde a pandemia chegar aqui com tanta intensidade no Brasil até hoje, efetivamente, a vacina já está acontecendo. Pois é, e olha só, ficou toda aquela celeuma em cima da vacina. E quando as pessoas chegavam para mim, Rodrigo, e perguntavam, você vai tomar a vacina chinesa? Eu disse, vou. Ah, mas foram os chineses que inventaram o vírus. Eu digo, então é deles que eu quero tomar. Se foram eles que criaram o vírus, então é deles que eu vou tomar a vacina. Claro, brincadeiras à parte, o que eu quero dizer é que as pessoas estão muito informadas por conversas de WhatsApp. Olha só, uma dica que eu dou, e é muito importante que todo mundo preste atenção, se alguma informação chega para você assim, urgente, olha, isso você não vai ver nos meios de comunicação, assista logo antes que tirem do ar, eu nem abro, Rodrigo, porque eu tenho certeza absoluta que aquilo ali não é uma notícia verdadeira. A velocidade com que a informação chega hoje, não existe mais aquela ideia de que a imprensa tentava esconder alguma coisa. São diversos jornais, diversos blogs, diversas TVs, diversos canais de YouTube. Ou seja, a mídia se popularizou tanto que não adianta mais um canal de TV chegar assim, eu vou esconder que está morrendo pessoas. O outro vai lá e publica. Então, assim, não existe essa conspiração que as pessoas tentam passar, né? É claro e evidente que a gente tem profissionais bons e profissionais ruins em qualquer segmento, e a mídia não está fora disso. Mas em sua grande maioria, o melhor local para você procurar a informação ainda é na mídia oficial, nos canais, nos jornais que vivem disso, que precisam da sua reputação e por isso buscam a verdade acima de tudo. E Roberto, se a gente for analisar, a gente vê que ainda hoje existe ainda rejeição à vacina por pessoas que acreditam, ou seja, que dão credibilidade nessas notícias que para você intervir é até complicado, porque elas vão e dizem, não, é assim, eu não vou tomar essa vacina por conta disso. E isso se agrava ainda mais quando você vê as autoridades que deveriam estar aí incentivando, contrapondo, ironizando ou até brincando com uma coisa tão séria. Esse é um ponto fundamental, né? Eu estava conversando com algumas pessoas essa semana e eu disse que o maior pecado do governo federal foi o fato de não ter dado esse foco na vacina. Olha, saiu um estudo recente da Oxford que a vacina da Oxford, ela impede em até 67% que a pessoa vacinada passe o vírus para outra pessoa. Se o problema do governo federal era
salvar a economia, se ele tivesse se preocupado com a vacinação antes, ele estaria dando um impulso muito forte na vacinação. Ou seja, agora saiu porque foi força das pessoas pedindo, a imprensa teve um papel fundamental, né, nessa liberação da vacina. A gente viu agora que a Anvisa está tentando melhorar essa velocidade da liberação de outras vacinas, porque o resultado já está chegando. Vide aí o exemplo de Israel, que já vacinou mais da metade de sua população, né, e teve 0,7% de pessoas vacinadas que precisaram procurar o sistema de saúde público por algum sintoma ou outro. Então, assim, essa é a saída, essa é a coisa mais importante, e as pessoas precisam entender que não vão deixar, não quero demonizar o WhatsApp, as redes sociais. Não, é importante que você tenha. Agora, se você recebe uma notícia antes de enviar para alguém, procure saber se é verdade. É muito difícil você receber uma notícia e ela já não está, ou em alguns instantes posteriormente, ela está nos principais canais de comunicação. Não tem como. Hoje em dia a velocidade é muito grande. Ô Roberto, você acha que também falta aí punição, fiscalização, uma legislação mais ativa em relação à questão das fake news? Porque hoje as pessoas precisam entender que a internet deixou de ser terra de ninguém. Exatamente. Aqui no Brasil ainda está caminhando devagar. Mas não é só o Brasil não, tá, Rodrigo? Recentemente a gente viu um exemplo nos Estados Unidos que o ex-presidente da nação foi banido de redes sociais pela própria rede, ou seja, pela própria política, né, de relacionamento da rede. Presidente Donald Trump, né? Presidente Donald Trump, que foi excluído aí do seu Facebook e do seu Twitter. Exatamente. A princípio, eu fiquei um pouco chocado, porque eu acho que não era o tribunal correto, só que o X da questão, Rodrigo, é que não existe uma legislação muito específica, nem nos Estados Unidos, nem aqui, porque é tudo muito novo. Um estudo recente que saiu essa semana da OFA mostra o ranking de países que mais compartilham fake news e, infelizmente, liderado pelos Estados Unidos, o Brasil está lá entre esses países que tem uma indústria, né? Foi essa a expressão que os pesquisadores utilizaram. Existe uma indústria de compartilhamento de notícias falsas. Eles fazem isso de forma profissional. Perfis falsos, usam de robôs para poder compartilhar ao máximo essas notícias entre as pessoas. Roberto, então o ideal é sempre ir nos veículos que realmente têm uma credibilidade, os veículos que têm jornalistas que assinam suas matérias, para que você tenha ali confiança no que é que está vendo e no que é que está ouvindo. Eu queria agradecer muito a sua participação, você sempre com temas muito interessantes aqui no nosso Band Entrevista. Ok, Rodrigo, muito obrigado. Quem quiser saber mais, tem o meu canal, o canal do RJ lá no YouTube, também no Instagram. Fique à vontade, tem muitos temas como esses e obrigado por me dar esse espaço, Rodrigo. E já prepara aí o tema da próxima semana, que eu já estou ansioso aqui para saber, viu? Que os telespectadores já ficam também nessa expectativa. Obrigado.